Para fazer o bolo, eu começo batendo 5 ovos. Eu vou bater os ovos. Depois que eu bati os ovos, eu vou colocar o açúcar. Aqui o açúcar eu estou usando 2 xícaras de chá e eu peneirei o açúcar. E agora tem que bater o açúcar com os ovos até ficar branquinho. Tem que bater sempre na velocidade máxima. Aqui eu já bati os ovos com açúcar e ficou assim bem branquinho, tem que ficar assim. Tem que bater bastante na velocidade máxima da batedeira até ficar assim bem branquinho. Aí eu acrescento 1 xícara de chá de óleo. Aqui vocês podem usar qualquer óleo, mas aqui eu estou usando o óleo de canola. Ele é bem melhor para fazer bolo, mas vocês podem usar qualquer tipo de óleo. Eu vou usar também meia xícara de chá de leite em pó. Aqui o leite em pó pode ser qualquer marca também. A meia xícara aqui dá 120 ml. Eu peneirei esse leite em pó. Eu vou usar 1 xícara de chá de chocolate em pó. Aqui não é achocolatado, é o chocolate mesmo. Ele não tem açúcar. Eu uso essa marca aqui. Eu gosto muito dessa marca e eu uso ele. E agora eu coloco também a farinha de trigo. A farinha de trigo aqui eu peneirei também o chocolate. Todos os ingredientes que em pó eu peneiro. Vocês não são obrigados a peneirar, mas dá uma diferença bem grande depois na massa quando a gente peneira. A massa fica mais macia, fica mais gostosa também na hora de comer. Por isso que é importante peneirar. Agora eu vou misturar bem esses ingredientes. Depois que eu dei uma misturada nos ingredientes, eu acrescento 1 xícara de chá de água morna. Eu acrescento só um pouquinho, dou uma misturada, vou dar uma misturada, e daí eu vou bater na batedeira na velocidade máxima e vou colocando a água aos poucos. E a água aqui não pode ser muito quente, ela tem que estar morna mesmo, para você saber se está na temperatura boa. É só colocar o dedo. Se você suportar o calor, é porque tá bom. Não pode ser água quente aqui, tem que ser em temperatura boa, que a que eu uso aqui é a água morna. Agora eu vou misturar, vou bater e vou acrescentando a água aos poucos. Depois que eu bati bastante tempo na batedeira, a massa tem que ficar assim, bem lisinha. Tem que deixar bater bastante tempo para ela ficar assim. Aí agora, sem bater, eu coloco o fermento. Aqui eu tenho uma colher de sopa. Aqui já tem a medida certinha, que tem 11 gramas. Vou dar uma peneirada porque ele fica empedrado. Então sempre é bom peneirar, porque se ficar empedrado o bolo depois não cresce como deve. Aí agora eu vou só misturar com a colher, não pode mais bater. Porque o fermento, se você ficar misturando muito tempo ele, batendo ele, depois ele não cresce, ele perde a função de crescer o bolo. Então eu só vou misturar com a colher, só para dissolver ele. E aí já tá bom, para colocar para assar. Aqui eu já misturei bem o fermento, agora eu vou colocar na forma. Essa forma aqui a minha é pequena. E agora eu vou levar para assar. Eu já deixei o forno pré-aquecendo. Eu vou assar no forno de 180 graus. Aqui o bolo já assou, eu esperei esfriar e já desenformei. E agora, como eu vou rechear o bolo, vou cortar o bolo no meio. E eu vou cortar com esse utensílio de cozinha que eu tenho. Eu já mostrei no outro vídeo como que eu faço para cortar. E quando vocês forem cortar o bolo no meio, tem que sempre esperar o bolo esfriar. E agora eu vou cortar no meio.
Para fazer o recheio, eu vou usar 500 ml de leite. Vai tudo no fogo. Eu vou usar 4 colheres de sopa de Nescau. Aqui é o Nescau porque ele já tem açúcar. Então eu estou usando Nescau e também eu não gosto o chocolate assim muito escuro, então eu uso Nescau. Se for usar o chocolate puro, ele fica muito escuro. Então eu prefiro sempre usar o Nescau. E aqui eu vou usar também o amido de milho. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa bem cheia. Eu vou usar 1 xícara de chá de açúcar. E eu vou usar também 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga. Pode ser manteiga ou margarina, tanto faz. E agora eu vou dar uma misturada antes de ligar o fogo, para a maisena dissolver bem aqui, para depois ligar o fogo. E é no fogo baixo que eu costumo fazer o recheio. E tem que sempre mexer, porque ele, como tem a maisena, ele gruda embaixo se não mexer. Então tem que sempre mexer no fogo baixo, ainda estou com o fogo desligado. E tem que mexer até esse creme engrossar. Eu vou usar ele no recheio e vou usar ele também como cobertura. Então ele não vai ficar uma calda fina, ele fica um creme grosso. Não muito grosso, mas ele fica, não fica aquela calda rala. E agora eu vou ligar o fogo, no fogo baixo, e tem que sempre mexer. Não pode parar de mexer. Aqui eu já desliguei do fogo, e o ponto dele é ponto de brigadeiro mole. E fica assim. Fica um pouquinho mais grossinho. Depois que ele esfria, ele engrossa um pouquinho mais, mas não pode ficar muito grosso também. Esse aqui é o ponto. Agora eu vou colocar o recheio. Aqui eu já cortei o bolo. Vou colocar só um pouquinho. Que a maior parte eu vou deixar para cobertura. Vou colocar só um pouquinho. Aqui eu já coloquei o recheio. E agora em cima do recheio eu coloco o morango. Eu cortei o morango assim. Não muito grosso, bem fininho. E agora eu coloco aqui em cima do recheio. Aqui o morango é opcional. Quem não quiser não precisa colocar não. É que eu gosto muito do morango no chocolate. Ele tira um pouquinho do doce do chocolate. Fica com um sabor bem gostoso. Agora eu vou colocar todinho aqui no recheio em cima. Aqui eu já coloquei todos os morangos. Agora eu vou colocar outra parte do bolo. Vou furar para penetrar a cobertura. Vou furar inteirinho. Agora eu coloco a cobertura. Aqui eu já terminei de confeitar. Confeitei com o morango em cima, granulado só embaixo e umas gotas de chocolate em cima. E aí ficou assim.
Agora eu vou cortar para mostrar como ficou por dentro. Agora eu vou cortar o bolo para mostrar como ficou. Eu esqueci de dizer que esse bolo, quem pediu foi a Eliane. Eu fiz porque ela pediu para fazer um bolo de chocolate. E agora eu não esqueci o nome. Agora eu lembrei do nome. Eliane. Aí o bolo fica assim. O leite integral, ele deixa o bolo não fica aquele bolo seco. Ele fica um bolo assim parecendo que foi molhado. E fica com um aspecto bem assim gostoso para comer e também só olhando assim, você olha assim, não fica com aquele bolo seco. Então o leite integral ele deixa o bolo assim. Aqui eu gosto de colocar morango porque fica bem bonito, dá um contraste com o vermelho com o preto. Eu acho que fica tão, além de ficar gostoso o bolo, porque bolo de chocolate geralmente é doce e o morango geralmente ele é um pouquinho azedinho, aí ele não fica tão doce o bolo quando come. Por isso que eu gosto de colocar o morango. E também fica bonito. Aqui no meio ele fica aparecendo um morango. Agora eu vou cortar aqui. Olha a maciez do bolo. Bem macio. E esse pode parecer que ficou doce, mas não ficou doce. O, o recheio que eu fiz. Mesmo recheio eu usei para cobertura. Não ficou muito doce. Eu não gosto de bolo muito doce. Daí fica muito enjoativo. Então eu sempre tiro um pouco do açúcar. E o bolo fica assim. Espero que você consiga fazer em casa, que vocês todos que estão assistindo também consigam fazer e que gostem. O bolo fica assim. E essa é a receita de hoje. Até mais.